Bom, fala aí galera, tranquilo? Continuando nos tutoriais sobre Linux, hoje eu vou estar apresentando para vocês a distribuição chamada Debian, a minha preferida, a que eu mais utilizo. Tem algumas que eu gosto também bastante, mas a que eu mais uso é o Debian. Para fazer o download dela é bem simples, você entra no debian.org, obtendo o Debian, e aqui você tem imagens de instalação para CD, 64, 32 bits, para DVD, é só fazer o download, não tem problema, não tem nenhuma dificuldade nisso, ok? Fazendo o download da ISO, eu vou instalar no VirtualBox, mas você poderia gravar isso num pendrive para você poder estar instalando diretamente na tua máquina. No meu caso aqui eu vou fazer no VirtualBox para forma de demonstração, ok? Eu vou criar uma nova máquina, vou chamar ela de Debian 9, ok? Vou colocar aqui 2 GB de memória RAM, criar um disco, vou colocar um pouquinho maior que 8, vou colocar 12. Beleza, eu tenho uma máquina já aqui criada, para quem não sabe como faz no VirtualBox é bem simples também, é só fazer o download do site. Botão direito, configurações, a gente vai vir aqui em armazenamento. No disco que está vazio, a gente vai estar adicionando por aqui, ó, selecionar arquivo, a ISO que a gente baixou. No meu caso, eu baixei e deixei ela na minha área de trabalho. Tá aqui, ó, Debian 9.4.0, ok? AMD 64 bits. Se você não sabe se sua máquina é 64 ou 32, tem que dar uma olhadinha no processador, mas a maioria das máquinas de hoje é 64 bits, ok? Eu vou iniciar. Opa. E aqui é a nossa primeira tela do Debian. Que a gente vai poder escolher a maneira de instalação que a gente quer. Quando você criar um disco USB, um pendrive, para fazer esse procedimento, é um pouco diferente, mas basicamente você vai encaixar o pendrive no seu computador, resetar ele e fazer o boot pelo pendrive, ok? E aí você vai cair nessa mesma tela que eu estou aqui agora. A gente tem a versão gráfica para instalar via gráficos, né, utilizando o mouse, a versão padrão sem mouse e algumas outras versões avançadas que a gente vai passar por enquanto, ok? A gente vai instalar ela pela versão install, sem ser o gráfico install, para ser um pouco mais rápido. A gente seleciona a versão. A primeira coisa que o Debian pergunta é qual que é a sua linguagem. A gente vai colocar aqui português do Brasil, português brasileiro. Vai começar a carregar os componentes iniciais para a instalação. O Debian é uma distribuição bem estável para quem quiser estar iniciando no Linux, eu aconselho muito. Existem outras que dizem que é mais fácil, mas o Debian hoje em dia está bem tranquilo de se trabalhar. Vocês não vão se arrepender, não. Aí ele tá detectando como que vai ser a minha conexão com a internet, né? O VirtualBox ele já cria automaticamente uma conexão com a sua própria conexão já existente no seu computador, então não vou ter problema nenhum com isso. A primeira coisa que ele pergunta é hostname, o nome da máquina. Aqui a gente vai colocar o nome da nossa máquina. No meu caso eu vou colocar Debian mesmo, ok? O nome do domínio seria aonde essa máquina está, né? Geralmente o pessoal pode colocar .com.br, etc, algo parecido, ou rede doméstica, ou algo do tipo, ou você pode deixar até em branco. No meu caso aqui eu vou deixar em branco. A senha de root é muito importante, porque a senha de root, o root no Linux, ele basicamente ele é o superusuário, ele pode fazer qualquer coisa. Então se você tem o domínio disso, você pode tanto melhorar o seu sistema, como você pode quebrar ele também, entendeu? O Linux ele te dá essa liberdade de escolha, ok? A gente vai colocar uma senha de root, eu vou colocar 123, não façam isso, obviamente. Ele pede para confirmar, e agora é o nome do primeiro usuário. Ele já cria um usuário para você, o Debian, outras distribuições não criam, e a gente vai estar escrevendo o nome do nosso usuário, que aqui no caso vai ser GNU, ok? GNU.
Ele vai perguntar qual que é o nome da conta desse usuário, vai ser Guineu mesmo, e escolha uma senha que eu vou colocar também 123, ok? Aqui ele pergunta qual que é o fuso horário que a gente está trabalhando, no meu caso é São Paulo mesmo. Beleza, agora ele chegou na parte de particionamento de disco. Você tem um HD, se você tiver, por exemplo, o Windows já instalado na sua máquina e você quer instalar o Linux, primeira coisa que você precisa fazer é abrir um espaço na sua HD para você poder instalar o Linux ali. Aí você vai ter que usar algum tipo de gerenciador de partição. Para o Windows tem alguns. O Gparted, se eu não me engano, também funciona no Windows. Dá um jeito de fazer esse buraco para depois poder ser utilizado pelo Linux. Mas no caso aqui, como é uma máquina virtual e eu quero só deixar o Linux, eu vou usar o disco inteiro, ok? Ele detectou que o meu disco tem 12.9 GB. Nessa parte, ele pergunta se minha partição eu quero deixar ela tudo no mesmo lugar ou eu quero dividir a minha partição para home separada, por exemplo, ou a var e a temp separadas. No caso aqui, eu vou deixar ela uma única partição. Só que assim, como funciona? Se você tem uma máquina, por exemplo, uma distribuição na sua máquina que você sempre troca ou atualiza ou algo parecido, você deixa a sua home separada, porque a sua home basicamente é o seu backup. Você tem duas partições, você pode apagar totalmente a partição de sistema e depois você ainda ter todos os seus arquivos lá, reinstalar um sistema naquela partição e você ter todos os seus arquivos naquela pasta home lá que você não precisa mexer. Então é muito interessante, se for fazer na sua máquina física, utilizar pelo menos a home separada. As partições home, var e temp separadas, geralmente a gente utiliza em servidores ou algo parecido, ok? Eu vou dar um ok aqui. Ele já particionou para mim. Você pode ver aqui que ele fez uma partição primária de 10.7 GB. E essa partição ela tem o formato de ext4. É o formato padrão, hoje em dia se utilizado nas distribuições Linux. E ela é a barra, ela é a raiz do meu sistema, ok? E ela fez também uma partição lógica de 2.1, que é para swap. Swap no Linux, ele serve para o seguinte, você tem 2 GB de memória na sua máquina. Digamos que por algum motivo essa memória estoure. Você ultrapasse o consumo de memória desses 2 GB. Então ele vai utilizar a sua HD para poder gerenciar um pouco mais de memória. Então ele deixa destinado ali 2 GB de swap para isso. Para se estourar, ele utiliza esses 2 GB para ajudar na memória e seu computador aí não acabar travando ou algo parecido, ok? Vou finalizar o particionamento e escrever as mudanças em disco. Tá tudo certo aqui. Escrever as mudanças, perfeito. E agora a gente está instalando o sistema básico. Pode ver que até agora não teve nenhum segredo, assim, né? Para quem está acostumado a formatar o computador com Windows, não vai sentir nenhuma dificuldade para criar o pendrive de boot ou mesmo para estar fazendo a instalação básica da distribuição do Debian, ok? É bem tranquilo mesmo. Vamos aguardar ele fazer o despacotamento de todos os programas do sistema básico. Esse processo vai depender do seu processador, se você tem uma SSD, e memória e etc. Pode levar aí de 5 a meia hora, por aí. Pra mim aqui foi bem rápido, tá?
Beleza, o sistema básico já instalado. Agora ele pergunta para mim se eu quero ler outro DVD ou outro CD, eu insiro agora. O que acontece? O Debian, na verdade, você pode baixar 3 DVDs, se eu não me engano, ou 6. Antigamente era 6, hoje eu acho que é 3. 3 DVDs de conteúdo. Então você pode baixar basicamente todos os pacotes do repositório do Debian e deixar gravado na sua máquina em ISOs ou utilizar até em CDs ou pendrives para você poder trabalhar offline e mesmo assim ter todos esses outros pacotes. No meu caso aqui eu não vou querer instalar mais nada com relação a isso. Ele pergunta se eu quero usar um espelho de rede para acessar os repositórios dele via rede enquanto instala. Eu vou falar que sim, eu quero sim, porque daí automaticamente ele já atualiza os pacotes e instala as versões mais recentes do repositório oficial do Debian. Qual país que eu tô, né? O país que eu vou usar o repositório, vou usar o do Brasil mesmo, ftp.debian.org. Ok, não uso o proxy, então aqui você só dá um ok também. E continua, ele vai basicamente fazer um update no apt. Para quem já usou o apt antes, o apt é o gerenciador de programas, o gerenciador aí do Debian, né? É com ele que você vai instalar novos programas, apagar, buscar, tudo que é relacionado ao repositório do Debian, como atualizar o seu próprio sistema e etc. Então ele está atualizando. Agora a gente vai selecionar os softwares que a gente quer instalar. Pode ver que o processo é bem simples. Ele pergunta para mim se eu quero participar do concurso de utilização de pacotes. O que acontece? Ele fica na minha máquina um pequeno arquivo que fica enviando log pro pessoal que desenvolve o Debian, tá? É uma maneira de você contribuir com o projeto Debian. No meu caso aqui eu vou colocar não, é só uma máquina de teste, mas não vai instalar nenhum trojan, não vai ter nenhum problema se você habilitar isso, ok? É para ajudar eles mesmo. Aqui a gente vai fazer a seleção do que a gente quer que venha no sistema, né? O sistema de ambiente gráfico no Linux, existem vários sistemas de ambientes gráficos diferentes que você pode escolher e trabalhar da mesma maneira. No caso aqui, o Debian oferece o GNOME, o XFCE, o KDE, o Cinnamon, o Mate e o LXDE. A gente vai estar utilizando o XFCE, que é o que eu mais gosto, assim, particularmente. Obviamente que cada um tem a sua beleza, né? Mas ele é um sistema bem leve, para máquinas leves, funciona de uma maneira muito boa e realmente vale a pena você experimentar o XFCE. A gente não vai querer servidor de web, não vai querer servidor de impressão, nem servidor de SSH e nem o utilitário de sistema padrão eu quero. Então, basicamente, a gente vai selecionar só isso, tá? O XFCE e os utilitários de sistema padrão. Dando continuar, ele vai fazer o download dos repositórios, ao mesmo tempo vai ver o que já tem no DVD e vai comparar, vai fazer o update, etc. de todos esses programas e vai instalar o final do meu Debian. Basicamente, a gente já está na última etapa aí da instalação do Debian 9, ok? Vamos aguardar. Aqui vai depender muito da sua conexão com a internet. Se você tiver uma conexão lenta, vai demorar um bocadinho, mas pelo menos o seu sistema vai vir totalmente atualizado. Okay? Bom, enquanto ele instala, vamos dando uma olhada aqui em algumas outras coisas do Debian para vocês. Bom, o Debian ele tem muito conteúdo para você tá vendo na internet de documentação dele e tem muita gente que
que ajuda bastante na comunidade. A comunidade realmente é muito grande. Se eu não me engano, a maior comunidade de Linux ativa aí que tem, né? Aqui pelo site do Debian, a gente pode já descobrir várias coisas de como o Debian funciona. Aqui você pode ver qual tipo de hardware que é suportado, como você consegue. Tem bastante material em português, tá bom? Para quem não manja de inglês, aí você pode ver que o pessoal contribui muito, né, com a tradução do Debian e da documentação do Debian. E você pode ajudar também de várias maneiras, né? Eu mesmo eu mantenho um pacote no Debian, estou aprendendo a manter mais alguns outros pacotes. Não é uma tarefa tão simples, mas é bem bacana de se poder contribuir. Bom, aqui você pode ver que você tem uma guia de instalação, você tem um FAQ dele, você tem manuais, é bem completo e tem bastante coisa em português. Guia de instalação para PC em 64 bits, você pode ver aqui que realmente o conteúdo é bem legal, ó. Você não vai ter tanto problema de achar conteúdo, tá, sobre ele. Tem o canal em Telegram do Debian Brasil, que é bem ativo também, o pessoal é bem gente boa por lá. Vamos ver como que tá aqui a nossa instalação, 51%. Agora ele já terminou de fazer o download já, né, dos arquivos, e agora ele está efetivamente instalando todos os programas, né? Vamos aguardar aí. Então aqui a gente tem a guia de instalação, né? Tem muita arquitetura, você pode ver que aqui, ó, tem várias línguas, né? Espanhol, francês, grego, holandês. Realmente o Debian é sensacional com relação a isso. Ó, o FAQ aqui é em inglês, né? Mas tem muito conteúdo também. Tem as notas de lançamento. Realmente tem muito conteúdo para você ver, você não vai ficar perdido com relação a isso. E tem o IRC também, né? Tem na Freenode, eles têm um canal bem bacana lá, eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Não sei se eu tenho aqui o cliente do IRC. Deixa eu dar uma olhada. Não. Eu vou instalar aqui pra você ver, ó, como é fácil instalar um software do Debian, né? Eu vim aqui, digitei sudo apt-get install xchat, que é o nome do programa. E agora eu já tenho esse programa instalado já. Não preciso craquear nada, não precisei ficar fazendo download de site ou algo parecido. Aqui eu tenho o xchat aberto, né? Eu coloco o meu nick aqui. No caso eu vou colocar aqui no Freenode. Tá vendo? Freenode. O Debian também tem uma rede de IRC só dele, ok? Mas eu vou ligar aqui no Freenode para você ver como é bem ativa a galera aqui no IRC do Debian. O IRC, para quem não sabe, é um bate-papo, né? Um bate-papo que funciona há muito tempo. Aqui eu vou colocar abrir listas de canais. E aqui você pode ver que tem muitos e muitos canais. E aí eu vou pesquisar aqui sobre Debian. Vou colocar por ordem de pessoas. E você pode ver, ó, que o canal oficial do Debian tem 1.500 usuários online agora. Então quer dizer, se você tiver algum problema, alguma coisa, você pode facilmente estar perguntando aqui. E se você colocar Debian-BR, ou é Debian-BR... tá meio com poucas pessoas. Antes, pelo que eu me lembro, tinha mais. Mas mesmo assim, tem pessoas online lá que estão a fim de ajudar. Ok? Então aqui você pode colocar o Debian, por exemplo.
acessar aqui. Você pode ver que tem uma galera aqui e fazer a sua pergunta, que alguém com certeza vai te ajudar, como no Telegram também, que é mais simples até hoje em dia. Vou mostrar para vocês também como funciona o Telegram. Aqui eu tenho meu Telegram e aqui eu tenho o grupo Debian Brasil. Tem aí 1.180 membros, bem ativa a comunidade, que tudo em português, você pode conversar com o pessoal vai te responder, tá? E você vai curtir muito aí, tá utilizando o sistema operacional Debian. Vamos ver como que tá a nossa instalação, já está terminando. Beleza, a instalação parece que foi concluída. Ok. Agora ele começa a instalar o Grub. O Grub, ele é o cara que ele vai gerenciar os sistemas para acessar logo após o início do seu computador. Então, por exemplo, se você tiver um Windows e um Linux, é o Grub que vai identificar que você tem esses dois sistemas e aí você vai poder ser direcionado para qual você deseja, ok? Então você quer instalar esse cara, né? Você dá um sim aqui quando ele te perguntar. E você quer instalar na sua HD, que é a SDA. No meu caso aqui, como eu só tenho uma HD, uma partição, ele só vai aparecer SDA. No seu caso, você precisa instalar ele na mesma HD que você está instalando a sua distribuição, ok? Se você tiver mais que uma HD, obviamente na HD que você está instalando a sua distribuição. Pronto. A instalação está completa. Finalizando a instalação. Ele vai dar um reboot na sua máquina. Você já pode tirar o pendrive ou tirar o CD. A primeira tela do Debian está aqui. Aqui é o Grub, aquele que eu estava te falando. No meu caso só tem o Debian, então eu acesso ele. E a sua máquina já está com o sistema Debian 9.6, 9.4 funcionando. Primeira coisa que ele te pede aqui é usuário e senha. O meu usuário era GNU, minha senha era 123. No caso do XFCE, é essa cara que ele vai ter no começo. Se fosse outro, ele ia ter já uma outra cara completamente diferente, ok? Depois dá uma pesquisadinha para você ver qual que você mais gosta. No caso aqui, eu sempre coloco como usar configuração padrão. E eu vou só mostrar para vocês como eu preparo aqui rapidinho o XFCE. Então o sistema já está pronto para ser usado, aqui você tem suas aplicações, acessórios, notas, calculadora, você já vem já com o LibreOffice instalado na sua máquina, então você pode usar um texto, um editor de texto, um editor de planilhas, etc. Aqui no escritório, né? Nos gráficos ele já vem com o GIMP instalado, já que é um programa muito bacana, que ele substitui o Photoshop. Não é que ele substitui, né? Ele é uma referência ao Photoshop, mas é um programa muito bom mesmo e não perde nada aí para grandes softwares. Já vem com Firefox na internet, multimídia já está vindo aqui com controle de áudio, o VLC e alguns outros programas para estar rodando MP3 e etc, ok? Alguns programas e sistemas. Legal, bacana. Aqui são minhas áreas de trabalho. Agora há uma particularidade minha, como eu deixo o meu XFCE logo após a instalação é o seguinte. Primeira coisa, eu clico aqui com o botão direito, vou em painel, preferências de painel. E esse painel que fica aqui embaixo, eu excluo ele. É o painel 2, tá vendo? Você exclui por aqui. Pronto, ele sumiu. E o painel 1, eu destravo ele aqui. Eu gosto do painel aqui embaixo, então eu clico e arrasto ele aqui para baixo. Travo novamente. Em itens, o meu menu de aplicativos, eu tiro isso daqui, ó, mostrar título do menu, ele sai o título do menu e eu troco o meu. E aqui você pode colocar o ícone que você quiser. No caso aqui eu vou colocar todos os ícones, Debian, vou colocar o logo do Debian.
Aí fica de sua preferência. Eu não uso esses botões de alteração de área de trabalho, né? Mas fica opcional para cada um, então eu retiro. Você pode estar retirando elementos e colocando novos. Geralmente eu coloco aqui sistema de bateria, coloco algumas coisas que eu gosto de utilizar ali no cantinho ali. É bem simples, você pode ver que é bem intuitivo, é só você ir clicando aqui e colocando. Pulse áudio para determinar o som. Você viu? Clicou ali, colocou, pronto, já está funcionando, já é muito fácil, muito simples. Essa já é uma cara que eu gosto mais. Configuração da área de trabalho com o botão direito aqui. Eu geralmente tiro esses ícones daqui. Aqui em ícones eu retiro esses 3, deixo assim sem ícones. E também, obviamente, que na aparência eu gosto de usar ele aqui, esse cara aqui, ó. Aí, ó, pronto, já tá já uma cara melhor já. Eu gosto de usar o sistema assim. E aqui você já tem prontinho para você o seu sistema operacional. Para logar como superusuário é su menos. Eu coloco aqui minha senha. Já estou logado como superusuário e posso utilizar o apt-get update, que ele vai basicamente fazer o update das listas de pacote. Posso vir aqui também e instalar um novo programa, por exemplo, o Xchat, que a gente acabou de instalar no meu sistema. apt-get install Xchat. O pacote X não está candidato, já seja. Primeira coisa que precisa ser feito aqui, a gente tem que alterar os sources. Então a gente vai vir aqui no cd barra, ok? A gente está no nosso sistema, vamos entrar aqui em etc, apt, e vamos dar um nano. Nano é um programa para editar texto, ok? Nano sources.list. E aqui, esse cara aqui, ó, a gente precisa colocar um jogo da velha atrás dele, porque esse cara aqui seria o repositório do nosso CD-ROM, ok? Como a gente não usa mais o nosso CD-ROM, a gente só vai usar os repositórios oficiais, a gente deixa ele comentado. Ctrl X para sair, sim, Enter. O Nano, para você salvar, você pode dar Ctrl O, ok? Ele vai te perguntar se o nome continua sendo o mesmo. Você pode dar um Enter, um OK, que ele funciona na boa, ou Ctrl X, se você sai, se você for sair, você dá sim, ele sai. Eu vou dar o apt-get update novamente. E vou dar o apt-get install Xchat. Não. Eu acho que o Xchat é um programa não free. Aí teria que adicionar alguma coisa ali no sources. Mas a gente pode estar instalando um outro programa qualquer, por exemplo, o ScreenFeed. Acho que, se eu não me engano, é assim que se escreve. Bom, não estou achando o programa, a gente pode usar apt-cache search para localizar um programa. Eu vou colocar aqui screen fit. Não. Aqui, ó. ScreenFit apt-get install e ScreenFit dessa maneira. Dá um sim. Pronto, o software já foi baixado, já foi instalado, agora é só utilizar. Vou dar um exit aqui para sair como superusuário e vou dar um ScreenFit. Pronto, tá aí. Esse programa ele mostra o logotipo da distribuição e algumas informações. Como você pode ver, tudo funcionando com tranquilidade. Só matéria de curiosidade, vou voltar como superusuário só para a gente ver quanto o sistema... Opa, errei a senha. Pode ser su menos, 1, 2, 3, apt-get install htop. Htop é um programa... já vem nas maior parte das distribuições, já vem um cara chamado top, que ele é um cara que ele vai ver o processador, quanto está utilizando, etc. O htop é um plus desse top que a gente consegue visualizar melhor. Então, para você ver, o sistema inteiro rodando tem 229 megabytes, ocupando de memória o sistema. Então, eu tenho 2 GB aqui eu tenho 229,
a CPU ocupando 1, 2, bem tranquilo, para você ver como é leve o Debian com o XFCE, ok? Então foi isso a aula de hoje, muito obrigado, espero que tenha gostado e até lá próxima.